em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. A você, o nosso abraço, o nosso bom dia. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E como sempre, ele conosco, esclarecendo as dúvidas, para você que participa pelo nosso WhatsApp 859-9273-4353, professor especialista em Direito Previdenciário Paulo Bacelar, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Aqui depois do Carnaval, estamos aqui mais uma vez para a gente falar sobre direito previdenciário. Ok, professor Paulo Bacelar, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa e o pessoal pode participar. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar para a nossa produção. Professor Paulo Bacelar, começamos com a pergunta da Ivete em Santa Quitéria. Eu pago o código 1473 e gostaria de saber a partir de quantos anos eu poderia ficar pagando 1 ou 2 meses por ano. Seria somente a partir de 15 anos de contribuição, professor? Exato, o 1473, ele é a contribuição do segurado facultativo, de 11%. Então, somente irá se aposentar por idade, mulher, aos 62 anos de idade. Então, somente após completar os 15 anos é que pode começar a contribuir apenas uma vez a cada 6 meses, no caso dela. Abraço para você, obrigado pela participação, Ivete. O Carlos Augusto está em Canindé, participa pelo Instagram do nosso programa. Tenho 35 anos de idade e fui diagnosticado com glaucoma. Eu posso conseguir algum benefício social? Olha, depende da atividade que a pessoa tem, depende se ela está contribuindo ou não, né? O glaucoma, ele pode causar a cegueira, né, dos 2 olhos. Tem que ver se é um olho só, se é uma visão monocular. Então, tudo isso vai depender do laudo médico e da situação onde ele se encontra, se ele está contribuindo ou se ele não tem contribuição para a Previdência. Pergunta que vem agora de Acopiara, professor Paulo Bacelar. Tenho 65 anos de idade e dei entrada no meu BPC. O pessoal do INSS disse que saía rápido, que era capaz de 1 mês eu já estaria recebendo. Porém, até agora nada. Já vão fazer 2 meses e eles falaram para eu ficar indo de 15 em 15 dias. Quanto tempo demora para saber o resultado do BPC e o que fazer no caso de passar do prazo de recebimento, professor Paulo Bacelar? A pergunta da Aldéria, em Acopiara. Esse prazo de 15 dias, ele é muito fora da realidade, né? Um BPC, para ser concedido, ele demora em torno de 2 a 4 meses. Então, ela precisa esperar realmente, não é necessário ir até o INSS, ela pode olhar pelo aplicativo do Meu INSS e ver se o benefício ainda está em análise. Então, se ela está relatando aqui que vão fazer 2 meses, está no prazo ainda, né? O prazo para a concessão desse benefício seria, legalmente falando, de 45 dias, com um acordo feito pelo INSS passando para 60 dias. Então, o prazo mais ou menos é de 60 dias, mas esse é um prazo mínimo, né? Então, ela tem que realmente aguardar para sair esse benefício. E se for um benefício por incapacidade, né? Se for o BPC para a pessoa com deficiência, ela tem que ainda fazer a perícia médica e ter avaliação social. Se for o BPC para o idoso a partir dos 65 anos, aí não tem nem perícia médica nem avaliação social.
Pergunta pelo Instagram do nosso programa, professor Paulo Bacelar, de Fortaleza. A Maria Bruna pergunta: eu tenho 55 anos e sou professora concursada há 25 anos. Quanto tempo falta para poder me aposentar, professor Paulo Bacelar? Aí ela precisa ter 57 anos no mínimo, então precisa ainda esperar mais 2 anos. 57 anos de idade. De idade. E quanto de contribuição, professor? Os 25 que ela já tem. Já tem, né? Ok. Valeu, abraço, Maria. Obrigado pela participação. A Rosângela Marques participa com a gente. Sou agricultora, tenho todas as provas do meu trabalho. Eu vou fazer 50 anos em abril. Quando devo dar entrada na minha aposentadoria? 55 anos, a mulher se aposenta na zona rural, né? Com atividade rural. Então ela precisa ainda ter mais 5 anos e que é bom que ela continue trabalhando na atividade rural, que ela tenha provas dessa atividade rural quando tiver os 55 anos, para ela não ter problema nenhum na concessão desse benefício. Antônio Carlos em Russas participa com a gente. Abraço para você, Antônio Carlos, a todos de Russas. Tenho 55 anos e 28 anos de contribuição com salubridade. Quando posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha, se realmente esse tempo for todo considerado como insalubre, com atividade especial, ele tem que ter 60 anos de idade. Então ele já tem 28 anos, já tem os 25 necessários, mas tem que ser todo especial, esses 25 anos, mas tem que ter 60 anos de idade. Então falta ainda 2 anos para ele poder pedir aposentadoria e analisar se esse tempo realmente é especial ou não. Você pode participar com a gente enviando a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. De Tianguá tem a participação do Jorge. Tenho 50 anos de idade, 20 anos trabalhando como segurança. Quando vou poder me aposentar? Se esse tempo como segurança for considerado especial, aí tem que ver se é segurança armado ou não. Tem que ter um tema sobre esse assunto sendo julgado no STF, está suspenso, então ainda não é possível dizer se ela tem direito a ter tempo especial ou não, segurança, mas existindo tempo especial, considerando como tempo especial, mesmo assim, ele ainda teria que ter 25 anos com tempo especial de segurança e 60 anos de idade. Então ele ainda tem 50 anos de idade, falta ainda mais 10 anos para ele atingir os 60 anos, e enquanto isso ele vai trabalhando. Jonilson em Fortaleza, tenho 40 anos de idade, sou servidor público federal, técnico administrativo há 11 anos e tenho 10 anos de carteira assinada em uma empresa privada. Eu posso trabalhar novamente de carteira assinada para completar os 15 anos e me aposentar no INSS e me aposentar no serviço público? Sim, se ele está no serviço público, mas consegue fazer contribuições como contribuinte individual em dia por 15 anos, e ele tiver a idade de 65 anos de idade, ele vai poder ter outra aposentadoria, poder acumular com a aposentadoria no serviço público. Dá tempo suficiente, né, professor? Tem 40 anos de idade, né? Isso. Dá para chegar aí. O Márcio, em Cascavel, participa com a gente. A minha mãe tem 76 anos e é pensionista. Ela nunca pagou o benefício. Tem como ela se aposentar? Não, aí ela teria que ter um BPC aos 65 anos, mas como ela recebe a pensão por morte, esse benefício não pode acumular com o BPC. Então nem isso ela vai poder solicitar. Se ela nunca contribuiu, ela não vai ter direito à aposentadoria, e se ela tem uma pensão por morte, ela também não vai ter direito a receber o BPC. O Ronaldo participa com a gente, ele é de Sobral, o professor Paulo Bacelar, abraço a todos aí de Sobral, da região de Sobral, participando com a gente. O Ronaldo pergunta: médico que trabalha em regime de plantão em UTI e regime noturno, tem contagem especial no tempo de contribuição, professor? Olha, qualquer médico, mesmo trabalhando na UTI, tem que ter a comprovação, mesmo assim a gente sabe que a UTI é um ambiente insalubre, ele precisa ter o PPP do hospital que ele trabalha. Então, ele pode sim realmente contar esse tempo como especial, mas tem que ter o PPP, e ele vai se aposentar com 25 anos de contribuição como médico nessa área especial, sendo considerado especial, e ter 60 anos de idade.
Marciana, em Lavras da Mangabeira. Tenho 46 anos de idade e 17 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Aí precisa ter os 62 de idade, né? Então ainda faltam 16 anos, né? 16 anos para ela poder se aposentar. De contribuição já fechou né? Já fechou, mas ela tem que ter De a idade de idade. 62. Se ela continuar contribuindo com um valor maior do que o salário mínimo, esse valor vai ser importante, né? Essa média vai ser uma média maior do que o salário mínimo. E quanto tempo mais ela contribui, mais é o percentual sobre essa média. Então, se ela contribui acima do salário mínimo, valeria a pena ela contribuir até os 62 anos de idade. Leonir, em Ocara, eu já ouvi falar no programa que o pagamento da taxa de contribuição em associação comunitária é mais importante para a contagem do tempo de contribuição do que mesmo o que é pago através dos sindicatos. Como fazer para utilizar essas contribuições das associações como provas de contribuição junto ao INSS em uma eventual aposentadoria ou outros benefícios da Previdência? Tem como fazer isso, professor? Olha, tudo vale como prova, né? Ele sendo do sindicato é uma prova, não é uma prova plena. Não é que você contribua apenas com o sindicato que vai dar direito, mas você ser do sindicato já é uma prova, um indício de que você, pelo menos, está na zona rural, está se beneficiando daquele sindicato, né? Então, é uma prova. Não quer dizer que ela não sirva para nada. Ela vai servir como prova, não é que ela sirva somente aquilo, é sempre isso que eu sempre digo. E ser membro de uma comunidade, de uma associação comunitária de trabalhadores rurais, também é do mesmo jeito, também é uma prova, não quer dizer que as contribuições vão contar para a aposentadoria dela, não é a contribuição, mas o fato dela ser associada a essa associação comunitária faz com que exista um indício de que ela trabalha na zona rural, porque ela trabalha com beneficiamento da produção através dessa associação comunitária, que deve dividir a produção entre os associados, né? Então é uma prova, mais uma prova para ela ter direito a uma aposentadoria mais tranquila. Não quer dizer as contribuições que aquelas contribuições que ela faz para a associação vão contar para o tempo de contribuição, não é isso. É o fato dela estar participando de uma associação comunitária que dá direito a ela a contar isso como prova da atividade rural. O Paulo Roberto em Icó participa com a gente. Vou completar 60 anos e trabalhei como agricultor a vida toda. Eu tenho casamento civil há mais de 20 anos que comprova. O terreno está no meu nome e no nome da minha esposa. Carteira de motorista, cartão do seguro, safra, tudo isso já é suficiente para minha aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, e no final ele coloca aqui um outro questionamento, uma outra pergunta. É necessário o sindicato? Não é necessário o sindicato, como eu digo. O sindicato é apenas mais uma das provas que você pode obter, né? Que você seja sindicalizado é uma das provas. Ela não serve como prova única, mas ela serve como uma das provas. Se você tem todas essas provas que você citou, mas não é do sindicato, não tem problema nenhum. Não é obrigado a você ser sindicalizado. Se você for sindicalizado, ela vai servir como mais uma das provas. Porque na hora da comprovação é importante tudo, né? É importante Recibo, tudo. É importante contribuição tudo. do sindicato, né? Não quer dizer que sem o sindicato também não vai dar errado. Não, pode ficar sem o sindicato que vai dar certo também com as provas que ele tem. Mas se ele tiver sindicalizado, seria mais uma prova para não ter nenhuma discussão. O Antônio em Pacatuba participa com a gente, tenho 35 anos de idade e 15 de contribuição. Com quantos anos eu posso me aposentar? Vai demorar um pouquinho, né, professor? 35 anos com 35 de idade, né? Somente com 65, Antônio. Então, você vai ter que trabalhar mais 25 anos e esperar mais 25 anos aí para poder se aposentar. Mais 30, né, professor? Com 65, 65, né? Desculpa, 65 anos. Aí ele vai estar aos 65 anos com 45 anos de contribuição. Qual a média vai ter dele, 110% da média de contribuições. Ele vai ter um aumento na média de contribuições em 10%.
Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Lúcia em Canindé. Eu tenho 53 anos e trabalhei alguns anos no comércio e minha carteira é assinada como balconista. Depois eu trabalhei em uma fábrica como revisora, depois em uma escola particular como professora. Trabalhei de carteira assinada. Depois na prefeitura de Canindé como professora contratada e agora sou contratada como cuidadora. Vai dar algum problema quando eu for me aposentar? E quanto tempo falta para minha aposentadoria? Tenho 53 anos. Só vai ter problema se essas contribuições que esses vínculos que você trabalhou, não estiverem no CNIS. Então, qual é a sugestão? É você primeiro entrar no site do meu INSS, do meu.inss.gov.br, com a senha GovBR, né? Aquela senha do meu INSS, e você baixar o seu cadastro de contribuições para você fazer uma leitura de todos os lugares que você trabalhou, se constam lá no CNIS. Então, se constar no CNIS, você pode já contar com aquele tempo para saber se vai ter problema ou não para se aposentar. Você vai precisar de 15 anos de contribuição com 62 anos de idade. Ana Cátia, em Sobral, professor Paulo Bacelar, sou professora e meu esposo é agricultor e somos casados. O meu esposo pode se aposentar como agricultor? Não há problema nenhum. A lei não proíbe que um dos dois seja agricultor e o outro não seja agricultor, seja trabalhador urbano. Se ele é agricultor e tem provas que ele exerce atividade rural, sozinho, ele vai poder se aposentar independentemente dela ser professora ou não. A Claudênia participa com a gente, ela é de caridade. Sou agricultora e tenho todas as provas, porém sou casada no civil. Estou separada há mais de 28 anos. Eu queria saber se eu sendo casada no civil vai dar algum problema quando for me aposentar. Eu tenho 55 anos, mas ela está dizendo aqui que é separada, né, professor? Então é porque ela ainda é casada ainda no papel, né? Ah, sim. Na hora que ela for pedir aposentadoria, ela tem que apresentar as provas em nome dela, ela trabalhando sozinha, e declarar que já é separada de fato, para não haver problema nenhum com o fato dele ter ou já ser aposentado urbano, ou trabalhar, ou morar em outro lugar. Mas ela precisa provar que trabalha na roça, naquela cidade onde ela exerce atividade rural, e com provas em nome dela própria e não em nome do marido. Ok, abraço para você, a todos aí de caridade. A Maria Clara em Pentecoste participa com a gente. Eu tenho 65 anos e sou pensionista. Tenho 6 anos de contribuição. Eu posso me aposentar? 6 anos de contribuição, tem que ter 15 mais 11, né? A idade mais 9, desculpa. A idade para aposentadoria já tem, agora ela tem que completar os 15, né, Se ela professor? tem 6, faltam o quê? 9? Faltam 9 anos. 9 anos para ela poder se aposentar. Então ela vai ter pensão e vai se aposentar quando ela fechar os 15 anos de contribuição com 62 anos de idade. Ela sendo pensionista não tem problema. Não tem problema, se vai aposentar. acumular os dois, vai acumular a pensão com a aposentadoria. Só precisa ter a idade mínima e a contribuição mínima, né, professor? Isso, é. O João Moreira, em Pacatuba, participa com a gente. Olá, João, seja bem-vindo. Tenho 61 anos de idade e 31 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Somente com 65 anos, João. Então você vai ter que esperar aí um pouquinho, ter 65 anos de idade para poder se aposentar. Gerda Lúcia, em Senador Pompeu, participa com a gente. Sou professora temporária do Estado. Eu tenho um recurso no INSS que ganhei um acordo. Eu ganhei para que seja empatado ou implantado, isso, professor Paulo Bacelar, para que seja implantado o benefício desde o dia 8 de abril de 2023 e até hoje não recebi nada. Eu gostaria de saber o que eu devo fazer para receber esse dinheiro, que é desde 2020, professor Paulo Bacelar. Estranho, né? Se você tem um processo que foi feito acordo desde 2023, já era para ter sido implantado. Você tem que procurar aí seu advogado, você deve estar com advogado, né? Se não tiver com advogado, procura outro advogado para poder ver onde é que está esse processo, se houve algum recurso, porque não é possível essa demora nesse estado que está. Se já foi feito acordo em 2023, já era para ter sido implantado. Regina, em Pacajus, participa com a gente. Olá, Regina, seja bem-vinda. Desde 2001 eu tenho benefício de deficiência visual. Eu vou fazer 56 anos. Eu gostaria de saber quando eu vou poder me aposentar. Precisa ter os 15 anos
de contribuição com 62 de idade. Então, se ela tem algum benefício, esse benefício ele pode contar como tempo de contribuição e carência. Basta que ela cesse esse benefício e faça uma contribuição após a cessação do benefício. Tem que analisar para ver quando ela vai fazer 65, para ver se vale a pena ela fazer esse pedido de aposentadoria. O José em Pacajus tem o benefício LOAS desde 2015 e sou inválido. Eu não consigo andar e não consigo fazer nada sozinho. Eu posso trocar o LOAS pelo benefício de invalidez? Não. O BPC é para quem não tinha contribuições, quem não era segurado. Porque senão você teria um auxílio-doença ou até mesmo a própria aposentadoria por invalidez sendo segurado da Previdência. Se você tem um BPC, é porque você não é segurado da Previdência, então não teria como alterar para a aposentadoria por invalidez. Você pode participar com a gente enviando a sua pergunta, a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar tem agora a pergunta que vem de Acopiara, a Antônia Duarte. Eu moro no sítio, trabalho na roça, tenho todas as provas. Eu já dei entrada na minha aposentadoria tem 3 anos. E esses anos, esse ano eu completo 59 anos, porém ainda não fui aprovada. O que eu devo fazer? Você deu entrada na aposentadoria já tem 3 anos, então tem que ver como é que está esse processo, se foi indeferido, se já foi entrado com recurso, precisa olhar, verificar como está a situação do processo para poder ter uma análise melhor para você. Qual o procedimento, professor? A quem ela recorre, a quem ela procura? Se ela requereu esse benefício, pode estar no meu INSS. A primeira coisa a fazer é entrar no meu INSS para ver se ainda consta alguma análise administrativa ainda pendente. Se não tiver análise pendente, esse processo pode ter sido entrado com recurso. Precisa ver se ela está com advogado, se ela está sendo assistida pela Defensoria Pública. Alguém deve estar cuidando desse processo para ela. Então, ela precisa procurar uma pessoa especializada para analisar em que ponto está esse processo. Liliane em Quixadá. Olá, Liliane, seja bem-vinda. O meu esposo descobriu que tem hérnia de disco e discopatia lombar. Eu gostaria de saber se ele tem direito à aposentadoria. Não, o fato de ter a doença não dá direito à aposentadoria. O que gera direito à aposentadoria é a incapacidade para o trabalho. Então, precisa primeiro ver o laudo médico e ver qual é a atividade da pessoa para ver se aquela doença está incapacitando a pessoa para aquele trabalho. Neuda, seja bem-vindo ao nosso programa. Neuda, quem trabalha em máquinas pesadas, com quantos anos se aposenta? Se tiver a condição de considerar como tempo especial, ela precisa de 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Joelma em Quixeramobim, tenho 49 anos de idade e 27 anos de contribuição. Quantos anos faltam para a minha aposentadoria? Precisa ter os 62 anos de idade, Joelma. Então, os 27 anos já é suficiente para ter o tempo de aposentadoria, mas precisa ainda da idade de 62 anos. De Acopiara vem a pergunta do Rafael Souza, que participa pelo nosso Instagram. A minha irmã tem 65 anos, ela nunca contribuiu. Ela consegue algum benefício, alguma aposentadoria? Não, aposentadoria mesmo, só contribuindo com 15 anos de contribuição e ter 62 anos de idade. Ela não contribuindo, só terá direito ao BPC quando ela fizer os 65 anos de idade. Que ela já completou já, então ela já pode recorrer a aposentadoria não, ela poderia pedir o BPC. Ok, abraço para você, Rafael. Antônia em Pentecoste, tenho 40 anos, sou agricultora e estou com problemas no olho de peixe, nos pés, eu não posso mais trabalhar. Eu posso conseguir a aposentadoria ou algum benefício? Sim, se pode requerer o auxílio-doença, como agricultor, apresentar as provas rurais e apresentar o laudo médico no próprio sistema do INSS, no meu.inss.gov.br. Elias, em Fortaleza, tenho 55 anos de idade e 25 anos de contribuição. Eu tenho hérnia de disco, bico de papagaio e outros problemas. No momento, eu estou trabalhando como PCD. Eu tenho laudo médico, raio-x da coluna. Eu posso me aposentar? Como faço para dar entrada no INSS? Elias, o homem ele pode se aposentar com tempo como PCD com 25 anos, como você já tem. Mas precisa ter no mínimo 15 anos com a deficiência e precisa
fazer o pedido na via administrativa através do meu.inss.gov.br. Você junta o seu laudo médico. Se essa deficiência sua for considerada grave, você já teria o tempo necessário para aposentadoria, que é de 25 anos. Se a sua deficiência for considerada moderada, você precisaria ter 29 anos de contribuição, não teria direito ainda à aposentadoria. E se for considerada leve, somente com 33 anos de contribuição. Isso sem considerar a idade da pessoa. Então, com 25 a deficiência grave, com 29 a deficiência moderada e com 33 a deficiência leve. Porém, você pode se aposentar também por idade. Com 15 anos de deficiência, você já deve ter, mas precisa ter 60 anos de idade, você ainda tem 55. Então, se você der entrada agora, você só vai se aposentar se a sua deficiência agora for considerada grave. Aí você se aposenta. Se não, só mesmo daqui a 5 anos. Rafael em Russas participa com a gente, professor Paulo Bacelar. Em 2021 eu sofri um acidente e necessitei de uma cirurgia no cotovelo para colocar uma placa bloqueadora, 4 pinos e 2 fios. Nesse caso, eu tenho direito a algum auxílio, pois eu terei que utilizar isso para sempre. Olha, depende de como você está contribuindo. Se em 2021 você era segurado da Previdência e ficou essa sequela, você pode ter direito ao auxílio acidente, se for um acidente de qualquer natureza, um acidente de trabalho, sendo que você em 2021 você teria que ser empregado de uma empresa, empregado urbano. Então você teria direito ao auxílio acidente. Então você tem que ver em 2001 qual era a sua situação contributiva na época para saber se você tem algum direito hoje. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Francisca em Itapipoca. Eu tenho 62 anos de idade e 17 anos de contribuição. Um advogado pegou os meus papéis e meus dados há 6 meses, porém, até agora sem retorno. O que eu devo fazer? Eu ainda posso me aposentar? Francisca, se o advogado pegou nos seus papéis e ele ainda não deu entrada, você pode procurar outro advogado. Então você pode ver também se você já assinou algum contrato, assinou alguma procuração. Se você assinou procuração ou contrato, você deve procurar esse advogado, né? E eu sempre dou essa dica aqui para vocês. Nunca contrate advogado através de um intermediário, através de uma secretária, através de alguém que vai na sua casa. Não contrate advogado assim. A pessoa que vai na casa de clientes fazer captação de clientela, isso é considerada captação ilegal pela OAB. Esse advogado pode responder processo no Conselho de Ética por isso. Então, se você recebeu alguém na sua casa, se alguém está te procurando, você não contrate esse advogado. Contrate algum advogado que você conheça, que você vá no escritório, que você procure, saiba onde ele trabalha, conheça aquele advogado, aquela pessoa que você está falando. E nunca contrate advogados através de intermediários que você nem conheça aquele advogado, porque aí fica difícil na hora de você procurar saber como anda o seu processo, certo? Então, siga essa dica que você terá sucesso no seu processo. Então, se você assinou alguma procuração, algum contrato, procure a quem você assinou. Se for o caso, você faça o distrato desse contrato, procure um advogado que você conheça. A Zulmira, em Juazeiro do Norte, participa com a gente. Tenho 58 anos de idade, sou portadora de fibromialgia. Eu nunca contribuí, eu tenho direito à aposentadoria? Não, se você nunca contribuiu, você não tem direito à aposentadoria. Aí você teria que ver se teria direito a um BPC, teria que avaliar o seu laudo médico, saber se está incapacitando você para uma vida permanente. Então você tem que ver nesse caso. Se você nunca contribuiu, sem contribuição não há como ter benefício previdenciário. Lana Matos, em Calcaia, eu recebo pensão por morte. Gostaria de saber se eu posso trabalhar de carteira assinada e me casar no civil, professor Paulo Bacelar. Sim, se você recebe pensão por morte de um segurado, o ex-segurado do regime geral de previdência, ou seja, ele contribuía para o INSS, então você tem uma pensão gerada desse benefício, né, previdenciário do regime geral, você pode casar novamente, você pode trabalhar, que não há problema nenhum. Obrigado pela participação, Lana.
Almir, em Brasília, professor Paulo Bacelar, participa com a gente. Eu tenho 60 anos de idade, trabalho com carteira assinada desde 1986 e de vigilante desde maio de 1989 até hoje. Em janeiro de 2016 eu dei entrada na especial e até hoje nada. Será que eu encaixo em outra regra? Eu continuo trabalhando de vigilante até hoje. Professor Paulo Bacelar. Olha, tem que avaliar. Ser vigilante tem várias nuances que você precisa analisar. Se era vigilante armado, se era vigilante que não possui arma de fogo. Então, essa discussão ainda do vigilante ser especial ainda está em discussão no STF, né, no Supremo Tribunal Federal. Ainda irá se decidir se o vigilante tem direito a se aposentar com tempo especial ou não. E sem contar com tempo especial, você teria que ter 65 anos de idade hoje para poder se aposentar com 15 anos de contribuição. Então você tem que contar com todo o tempo que você já contribuiu, não contar ele como especial e ver se você tem direito à aposentadoria hoje ou somente com 65 de idade. Fazer outro cálculo considerando o tempo especial e ver se você já tem 25 anos como especial, que já deve ter, né? E 60 de idade, que também já tem. Então, você pode já ter direito à aposentadoria, mas tem que requerer corretamente para poder, caso esse processo seja levado para a justiça, você possa ter o êxito nesse benefício. A Vilane Moisés, em Iguatu, participa com a gente, professor Paulo Bacelar. Gostaria de saber se você pode me informar onde faz a biometria de quem recebe BPC Loas. A biometria ela é feita através dos sistemas corporativos do governo. Ou seja, se você tem que vai votar, precisa se cadastrar, fazer o cadastro da biometria no TRE. Então você tem que esses sistemas de análise de cálculo de processo, a gente vai atrás de onde já tem feito um cadastro da biometria, que é no TRE, que a maioria das pessoas são eleitoras, vão votar, então quem já fez a biometria para votar, então basta consultar o site do TRE e você já tem aquele cadastro da biometria para efeito de BPC. Ok, Vilani, muito obrigado, abraço para você, a todos aí de Iguatu. E ele já está por aqui, jornalista Luzenor de Oliveira. Olá, bom dia, Luzenor. Bom dia, Marcos Furlan, matando saudade aqui com o professor Paulo Bacelar. Já dou sequência a essa série de perguntas e mensagens que os ouvintes nos encaminharam ao longo da semana. O Humberto, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, diz o seguinte: tenho 65 anos de idade, 30 anos de contribuição, dei entrada online no INSS com pedido de aposentadoria urbana. No sistema aparece pedido em análise. Quanto tempo devo aguardar? Olha, Zenon, como eu estava aqui conversando também com o Marcos sobre essa questão do tempo. O tempo ele pode ser de um dia, depende de como está no cadastro no CNIS, né, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, se todas as suas contribuições, todos os seus vínculos estiverem certinho no sistema do INSS, na consulta de cadastro, né, de contribuições previdenciárias lá no meu INSS, esse processo pode sair em minutos até, ou então até em dias, mas não tendo todas as contribuições ou precisando fazer algum acerto do servidor, ter que fazer algum acerto no cadastro, esse processo está em torno de 2 a 4 meses de espera, né? O governo federal já anunciou até que a fila do INSS aumentou, né, nos últimos meses e que está contando aí com um processo de análise desses benefícios em atraso, contando aí com mais de 500 servidores que vão fazer um efeito de mutirão para tirar esses processos da fila. Então, enquanto está em análise, realmente você tem que esperar, aguardar que seja concedido esse benefício. É uma fila que não para de crescer. Hoje são mais de 2 milhões de requerimentos e pedidos de auxílios e aposentadorias tramitando no INSS. O Pedro em Aquiraz, professor Paulo Bacelar, diz: tenho 45 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Tá longe, hein? Aí a gente já vai direto para a regra geral, que é de 65 anos de idade. Então ainda você tem ainda mais 20 anos ainda
para solicitar a sua aposentadoria. Linha direta 085-99273-4353. Marcos Antônio em Paracuru. Tenho 47 anos de idade, tomo medicação para ansiedade e pressão alta. Eu tenho direito a algum benefício? Depende do laudo. Laudo e da atividade que a pessoa tem, se ele está contribuindo ou não para a Previdência. Tem uma pergunta, professor Paulo Bacelar, que a resposta vai ser extraordinária para muita gente que começa a fazer o dever de casa e para no meio do caminho. A dúvida é da Fátima, em Quixadá. Tenho 49 anos de idade e contribuí apenas 5 anos. Isso interfere na minha aposentadoria? E quanto tempo falta para eu poder me aposentar? Aí com 62 anos de idade também. Então, no caso da pergunta anterior, ele só vai se aposentar com 65. No caso da Fátima, ela só vai se aposentar com 62. Mas no caso anterior, ele já tem até o tempo mínimo de aposentadoria. No caso da Fátima, não. Ela só contribuiu por 5 anos. Então, ela vai ter que contribuir ainda por mais 10 anos, que é o tempo mínimo, e aguardar a idade de 62 para se aposentar. Fátima, então você chega na hora certa para receber a orientação correta. Hoje, 49 anos de idade, continua contribuindo, volta a recolher para o INSS, garante os 15 anos de contribuição e aos 62 anos de idade você terá a sua aposentadoria. Levi Alves, em Maranguape, tenho 34 anos de idade e 12 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Levi, o professor Paulo Bacelar já deu algumas informações e esclarecimentos sobre esse tipo de dúvida, mas ele volta a falar porque você ainda é um jovem, vai esperar pelo menos 31 anos para garantir a aposentadoria. Luciano, vamos fazer um cálculo aqui. Ele precisa ter 65 anos de idade aí na regra geral. 65 faltam 31. Exatamente. Se ele continuar contribuindo, 31 com 12 dá quanto? Dá 43. 31 com 12 dá 43. Mais 65, ele vai ter 108 pontos. Então ele pode se aposentar quando ele fechar 105 pontos. Então, 3 anos antes, ele vai poder se aposentar com 62. Não precisa ter os 65. Se ele continuar contribuindo até agora. Então ele está novo ainda. Pode se aposentar com 62 quando ele tiver os 105 pontos. Mas não é nem 62, né? Porque ele vai ter que contribuir. Se for 62, quanto tempo é? Ele tem 35? Ele tem quantos anos agora? 27. Ele tem 34 hoje. 34 hoje. 28. Faltam 28 anos. Faltam 28. Então ele tem 20 e quantos anos? Ele tem 34, professor. Não, Só é 12 anos de contribuição. 12. Mais 28, né? Exato. 50. Pera aí. 12 mais 28. 40. 40 anos de contribuição. Com mais... Daqui a 12 anos ele vai ter 62. Mais 62. 102. Não tem 105. Então ele vai ter que contribuir mesmo até os 65 anos mesmo. Porque se ele fizesse os 65 anos de contribuição, os 105 pontos antes dos 65 de idade, aí ele poderia se aposentar antes dos 65. Se ele não conseguir, aí é 65 anos de idade mesmo. Aí eu vou jogar mais areia nesse ventilador, mais farinha nesse ventilador. Como o nosso ouvinte Levi tem apenas 34 anos de idade, é provável, professor Paulo Bacelar, que essa geração enfrente uma nova reforma previdenciária com regras ainda mais duras para a concessão de benefícios. É difícil, né, Luciano, pensar nessa forma, mas realmente pode acontecer. O que é pior do que já foi feito é difícil até imaginar. Professor Paulo Bacelar, o Cícero Filho está em Pentecoste com a seguinte dúvida. Ele é agricultor há 22 anos, tem 55 anos de idade, já pode pedir a aposentadoria? Não, ainda não. Ele tem que ter 60 anos de idade para poder pedir aposentadoria na atividade rural. Fernanda, em Fortaleza, sou professora de escola pública há 25 anos, tenho 52 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? 57 anos de idade para professora na rede pública. E quantos anos de contribuição? Aí ela já teria o tempo mínimo, que é de 25 anos. Professor Paulo Bacelar, o Marlon está em Fortaleza e diz o seguinte: minha mãe deu entrada para receber a aposentadoria há 2 meses. Até agora não tivemos retorno. O que eu posso fazer? 2 meses, aí tem que esperar mais um pouco, professor Paulo Bacelar? Exatamente. O acordo que o INSS fez com a Justiça é de 3 meses, né? 90 dias. Então, até 3 meses dá para esperar e se caso não chegar a aposentadoria ainda, aí o jeito é procurar a Defensoria Pública ou através de um advogado entrar com mandado de segurança para poder analisar. Mas mesmo assim, eu acho que ainda vale a pena aguardar
o tempo que for necessário, porque se você contrata um advogado, vai ter o custo aí dos honorários advocatícios. Se você não está realmente desesperada para receber o benefício, é bom aguardar mais um pouco. Professor Paulo Bacelar, acompanhe aqui o caso do Jorge em Pentecoste. Tenho 58 anos de idade e sou agricultor. Sofri um acidente no trabalho onde a enxada cortou minha perna. Tive que fazer uma cirurgia e estou sem trabalhar. Posso me aposentar ou conseguir algum benefício social? Pode se aposentar como agricultor, né? Se ele conseguir, se ele tiver as provas da atividade rural, ele vai poder, né, se aposentar por invalidez. Se ele não tem a perna, né, possivelmente será aposentadoria por invalidez. Professor Paulo Bacelar, mas independente da idade, ele pode requerer essa aposentadoria por invalidez? Independentemente da idade. Se ele fosse um jovem, também teria direito à aposentadoria. Tem mais perguntas para você, ouvinte internauta, que nos acompanha na região metropolitana de Fortaleza ou em qualquer cidade do interior do Ceará ou Brasil afora. Mande a sua dúvida para o 085 99273 4353. Pergunta da Maria Cristina em Maracanaú. Com quantos anos de idade e de tempo de trabalho uma enfermeira particular pode pedir a aposentadoria? A particular depende. Se ela está em carteira assinada, ela se aposenta com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. A enfermeira que paga como autônomo, como contribuinte individual, aí ela não tem direito à aposentadoria especial. Ela teria aí ter 15 anos de contribuição com 62 anos de idade. Bem parecida agora a pergunta que o professor Paulo Bacelar acaba de responder. A dúvida é da Neuda em Amontada. Tenho 54 anos de idade e contribuo há 7 anos. Quando irei me aposentar? Somente com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Ou seja, vai bater aqui, o professor Paulo Bacelar. Então se a Neuda tem 54 anos com mais 8 de contribuição, fecha os 15 anos e aí pode pedir a aposentadoria. É por isso que a pessoa não deve parar de contribuir nunca. Tem que começar a contribuir, passar esse tempo contribuindo, porque quanto mais você contribui, mais perto está da sua aposentadoria. Então tem gente que está nesse caso. Vai fechar exatamente o tempo certo com a idade. Neuda, então, neste caso, nós avaliamos que você está na condição de trabalhadora urbana, que é essa regra, 15 anos de contribuição, mais 62 anos de idade. Evandro, em Russas, tenho 39 anos de idade, trabalho como mototaxista há 10 anos. Quando irei me aposentar? Com 15 anos de contribuição também. Mototaxista pode contribuir como 11% do salário mínimo, né? Um plano simplificado, e se aposentar com 65 anos de idade com 15 de contribuição. Professor Paulo Bacelar, interessante como a gente passou a receber mais perguntas de trabalhadores da área de aplicativos, seja de aplicativos de passageiros ou de entregas, a partir de questionamentos que chegaram aqui e nós entramos nessa discussão. Inclusive, eu sempre falo isso, que com uma contribuição apenas, ele já garante um auxílio doença em caso de acidente. Já garante uma aposentadoria por invalidez em caso de acidente. Já garante uma pensão por morte para os seus filhos e esposa em caso de acidente. Então já está protegido se ele faz pelo menos uma contribuição apenas. E não pode deixar de contribuir por mais de um ano. Então por um ano ele permanece garantido a previdência, né? Se ele não ficar contribuindo todo mês. Se ele contribuir uma contribuição só, ele já garante por um ano essa qualidade de segurado, esse guarda-chuva da previdência para em caso de acidente. Agora, professor Paulo Bacelar, esse tipo de contribuição que o Evandro pode fazer junto ao INSS, pelo MEI, microempreendedor individual, ou como contribuinte autônomo? Ele pode contribuir como MEI, mas não é obrigado a abrir uma empresa. Ele pode contribuir com o código 1163, que é o código de 11% do salário mínimo, sem burocracia nenhuma. Ele vai pagar um pouco mais, é 11%, mas não corre o risco dele abrir uma empresa, ficar devendo aquela empresa, aquele MEI, né? O MEI, ele paga 5% do salário mínimo, é menor, mas ele tem que pagar todo mês, não pode parar de pagar, senão fica em débito. E com 11% é menos burocrático, basta fazer o código de pagamento e gerar a guia de contribuição. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, mande o seu recado aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. O Breno Alcântara está em Itapipoca, trabalhava em uma empresa onde usávamos computador para trabalhar. Com 2 meses de atividade, professor Paulo Bacelar, percebi que minha vista estava ficando cansada e fui ao médico. Ele me disse que um problema na tela do computador teria afetado a minha visão. Posso conseguir algum benefício diante dessa situação?
Pode. Se ela for contribuinte, está contribuindo com a Previdência, for segurada da Previdência, ela pode, através do seu laudo médico, solicitar um auxílio-doença. Agora, professor Paulo Bacelar, quando o Breno diz que estava apenas com 2 meses de atividade, esse período é suficiente para causar alguma lesão no ocular? Ou tem algum problema precedente a entrada dele na empresa? Não, se for considerado acidente, né? Pode ser que seja pela jurisprudência ou até mesmo pelo laudo médico, ser considerado isso como acidente de trabalho. Então, se for considerado acidente de trabalho, não precisaria de carência. Wilson Marques, em Maracanaú, tenho 59 anos de idade, mas nunca contribuí. O que posso fazer para me aposentar? Começar a contribuir, mas aí teria que ter 15 anos de contribuição daqui para frente. Não, professor Paulo Bacelar, você está completamente enganado. Ele já tinha contribuído antes? Nunca contribuiu, professor Paulo Bacelar. Então, daqui a 15 anos ele se aposenta. E não é, no caso dos homens, 20 anos, não, professor Paulo Bacelar? Ah, verdade, Luciano. Verdade. Olha aí o professor, a memória falhou. Mas aí a oportunidade para explicar essa nova regra pós-reforma previdenciária. Exatamente. Se você nunca contribuiu e vai começar a contribuir agora, o homem se aposenta daqui a 20 anos. Tem que ter 20 anos de contribuição no mínimo, para quem nunca contribuiu. Agora, se fosse mulher, a questão da diferença entre os homens e as mulheres. Se fosse mulher, continua com 15 anos mínimo para quem nunca contribuiu for começar a contribuir agora. Eu pego esse caso do Wilson Marques, tão bem explicado agora pelo professor Paulo Bacelar, para dizer a você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Brasil, por mais dificuldades que existam, faça um esforço para contribuir para a Previdência Social, porque mesmo com todos os contratempos, ainda é o guarda-chuva seguro para você ter a assistência na hora que precisar, sofrer um acidente, enfrentar um problema de doença, de saúde, e no futuro garantir a aposentadoria. Agora, sem contribuir, não tem aposentadoria. Ana Paula, em Iguatu, acabei tendo uma tendinite no local onde trabalho. Posso garantir algum benefício? Tendinite pode sim, se for gerado aí uma incapacidade para o trabalho, mesmo que provisória, ela tem direito ao auxílio-doença. Há poucos instantes respondemos uma pergunta de um ouvinte do município de Russas, Evandro, e agora chegou uma pergunta bem parecida, professor Paulo Bacelar, é do Matheus, em Fortaleza. Tenho 33 anos de idade e trabalho há 10 anos. Quanto tempo falta para eu poder me aposentar e quando eu posso contribuir para ter uma aposentadoria mais tranquila? Quanto posso contribuir? Aí isso depende de um planejamento previdenciário. Tudo é feito através de cálculos gerados futuros, né? Cálculos com salário futuro para saber se valeria a pena e quanto que tem que contribuir para você ter uma aposentadoria melhor. Agora, pela idade, professor Paulo Bacelar, eu acho que vale a pena, né? Porque ele tem 33 anos de idade. Fazer o planejamento previdenciário. Hoje, com essas reformas e com muitas regras de contribuição, com muitas regras de aposentadoria, regras de transição, regra geral, não tem como uma pessoa hoje que queira ter uma aposentadoria melhor lá na frente, a não ser que ela está ali satisfeita com aquela contribuição que ela está fazendo, ou está empregada e já tem aquele desconto ali previdenciário mesmo, não tem como ela fazer diferente, não pode pagar mais, aí ela não faz esse planejamento. Mas se ela puder contribuir a mais do que ela já está contribuindo hoje, é bom que faça um planejamento previdenciário com cálculos para poder a gente saber se vale a pena ela começar a contribuir com valor maior agora para ter um direito lá na frente. Porque às vezes, Luciano, nem vale muito a pena ela contribuir a mais, porque a média já está alta, ou porque não vai aumentar tanto a média assim com o tempo que falta para ela aposentar. Então é um dinheiro que ela vai investir e não vai ter um retorno suficiente. Então por isso mesmo que o planejamento vai te dar essas respostas para você se definir a partir de agora. Estamos na reta final desta conversa com o professor Paulo Bacelar. Chegou a pergunta do Celiano Andrade em Calcaia. Tenho 45 anos de idade e 19 anos de contribuição. Sou deficiente visual de um olho. Posso conseguir a aposentadoria com essa idade? 41 anos de 45. idade. E quantos de contribuição? 19 anos de contribuição. Ainda não. Se ele tivesse, eu já te Eu respondi até uma pergunta parecida com essa de um outro ouvinte, mas já tinha 25 anos de contribuição já. Se ele tivesse 25 anos de contribuição e a deficiência dele for considerada grave, ele já tinha direito à aposentadoria, porque a aposentadoria, quando a pessoa é deficiente, com a deficiência grave, basta 25 anos de contribuição. Com a deficiência moderada, com 29 de contribuição, e com a deficiência leve, com 33 anos de contribuição, independentemente da idade. Mas se você não tem 25 anos, nem 33, nem 29, com 15 anos de contribuição com a pessoa com deficiência, você tem direito à aposentadoria com 60 anos de idade.
aí teria que ter uma idade mínima de 60 anos, que não é o caso dele, que ainda também é muito jovem. Existem aposentadorias concedidas para quem tem deficiência visual de um olho, professor Paulo Bacelar? Essa aposentadoria seria uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Que aí, como eu disse, ou 60 anos de idade com 15 de contribuição, ou com 25, com 29 ou com 33, dependendo do grau de deficiência, grave, moderado ou leve. Agora, se ele é motorista de ônibus e teve uma deficiência no olho, que não pode mais trabalhar naquela atividade ou em outra, é possível uma aposentadoria por invalidez. Mas ele precisaria estar incapaz para qualquer atividade, que não é o caso. Professor Paulo Bacelar, acompanhe essa pergunta da Ana Célia em Acopiara para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Tenho 43 anos de idade, sou da roça. Quais são as melhores provas para a aposentadoria de uma mulher com 55 anos de idade? Vou me aposentar, sou da agricultura. Qualquer documento que conste a profissão de agricultura naquele documento. Uma procuração que ela passe para alguém que tenha lá a profissão dela como agricultora. A compra de um móvel, uma semente, que venha lá o recibo e que tenha lá a profissão como agricultora. O cadastro no EMATES para recebimento de benefícios ou de semente é uma prova de agricultura. Aqui eu respondi nesse... A vinculação com entidades da agricultura familiar. Hoje mesmo eu respondi uma pergunta de uma pessoa que é vinculada a uma entidade, uma comunitária, uma associação comunitária, para beneficiar aquela comunidade de tudo que a pessoa planta, né? Então, para dividir... Cooperativa. Uma cooperativa. Então, ela faz parte de uma cooperativa, faz parte do próprio sindicato, como eu disse também, serve como prova. Eu sempre falo que o sindicato não serve como prova única, que não é a contribuição do sindicato que vai gerar direito ao benefício unicamente. Ela serve também como prova. É mais uma das provas para ela ter direito à aposentadoria tranquila quando ela chegar aos 55 anos de idade. A ideia é você fazer provas durante a sua vida laboral, na atividade rural, para que na data da aposentadoria no INSS não haja problema. Você possa se aposentar administrativamente, sem necessidade de você buscar o Poder Judiciário para se aposentar. Essa é a ideia. Mas se você tiver poucas provas, o INSS não considerar, na Justiça também tem chances. Mas o que não pode é não ter nada, não ter prova nenhuma da atividade rural. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, você deixa anotado aí na sua agenda o nosso WhatsApp, é o 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, valeu, um grande abraço, um bom final de semana, até o nosso próximo encontro aqui no Jornal Alerta Geral. Obrigado, Luzenor, e depois de um carnaval aí tranquilo, em casa, né? Aqui mais uma vez no programa com você. E próximo sábado estarei aqui novamente para poder informar a todos sobre o direito previdenciário. Um grande abraço a você, ouvinte internauta.